que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a vocês pela presença, pela sua paciência para conosco em nossas redes sociais. Agradeço a todos vocês que mandaram parabéns para minha mãe na última segunda-feira, tanto no Facebook como também no Instagram e também, por que não, no YouTube. Todos vocês que nos ajudaram a pensar, a rezar e agradecer pela vida da minha Santa Mãe, que completou 85 anos. Bom, alguns amigos ontem mandaram mensagem, eu não respondi, outros ligaram, telefonaram. Infelizmente, ontem eu fiquei fora de área, literalmente fora de área. Eu não atendi ninguém, atendi apenas uma ou duas pessoas e alguns familiares, e não estava em condições de fazer nem o evangelho do dia ontem. Não fiz o evangelho do dia pela manhã. Resumindo a história, ontem eu precisava me desconectar totalmente de todas as situações para poder encontrar o meu centro, o meu eixo. Às vezes acontece isso com todos nós. Quando acontece isso, é importante parar, pensar, refletir e ficar, vamos dizer assim, numa intimidade entre você e Deus, porque você evita assim um mal maior. E agradeço a todos que mandaram mensagem perguntando o que estava acontecendo, estava tudo bem comigo. Isso me fez muito bem. Porque tem pessoas que têm a capacidade de fazer o mal e ser o mal, e isso a gente tem que trabalhar muito para perdoar, para poder rever, considerar. E a gente tem que fazer isso. E a gente tem que trabalhar isso, até mesmo com auxílio da psicologia, né, da psicanálise. Tem coisas que não saem, a gente tenta tirar. Não é só rezar, fazer missa, participar, você fazer exercícios espirituais. Tem certas situações da vida da gente, e eu particularmente tenho isso na minha vida, que o que vai me ajudar a entender, talvez você também precise disso, é a psicanálise ou a psicologia, por enquanto, né? E aí você se afasta da pessoa para não ter que usar a psiquiatria. Então eu peço perdão, tem coisa que a gente não pode falar até para evitar problemas maiores, e agradeço a vocês. Bom, ontem eu ia fazer uma análise das eleições, eu vou pedir uma licença hoje a vocês, vou tentar fazer em 3 minutos. Primeiro, o Rio de Janeiro não gosta de segundo turno, desculpe, a palavra é essa. Não gosta de segundo turno. Somente a cidade de São João de Meriti que está com risco, não tenho certeza ainda, eu não vi também notícias ontem, de ter segundo turno. Agora, as demais cidades da Baixada Fluminense, que teria segundo turno, foi vapt-vupt. Acabou as eleições, o segundo turno não veio para ninguém, cidades, né, todo mundo foi reeleito, e o grande vencedor das eleições no Rio de Janeiro foi o PL de Bolsonaro. E eu até ouso dizer que algumas cidades, como a minha cidade de Japeri, onde o PT venceu através de um jogo interessante, pois durante 3 anos e meio a prefeitura ninguém trabalhou, inclusive emitiu um decreto ano passado de terceirização da educação, que é uma prática bolsonarista. A prefeita eleita já mostrou por que veio, né? Graças a Deus, ela está mostrando. Desde domingo, após as eleições, a cidade está abandonada à imundície da campanha eleitoral. Eu estive ontem aqui, cheguei em Japeri ontem à noite, dei uma volta de carro pela cidade, tanto Japeri como Engenheiro Pedreira, os 2 distritos, e estive lá e aqui, e continua toda a cidade tomada de propaganda eleitoral.
eu já fiz o meu comentário e ouso a dizer que nos próximos 4 anos é esse tipo de governo que poderemos ter, que não tem nenhum tipo de empatia com o povo, que não dá as caras, simplesmente era isso, e você vê claramente que a cidade está abandonada. Tá aí, ó, sujeira, todos os bairros, todos os lugares que eu passei ontem, que eu dei uma volta na cidade, está ainda tomada por propaganda eleitoral. Reze, morador de Japeri, para que não chova. Que se chover, você vai ver as consequências com as ruas, que já enche por natureza, com as drenagens mal feitas, com engenheiros que não fizeram o curso no ITC, que não sabem ouvir o morador, e aí aconteceu, algumas casas continuam enchendo d'água. Mas o povo achou por bem eleger a Dona Fernanda. Que Deus abençoe e que ela tenha consciência a partir de hoje e sempre que ela foi eleita para trabalhar para o povo, né? E os vereadores eleitos também. Os vereadores tenham consciência que eles estão eleitos para trabalhar pelo povo. Isso não só em Japeri, em todas as realidades que os prefeitos foram reeleitos, que os prefeitos foram eleitos, que os vereadores foram eleitos. Nenhum vereador e nenhum prefeito trabalha para si mesmo, mas para o povo. Que possamos nós despertarmos a esses eleitos esse dom, esse carisma de saber que eles estão trabalhando para o povo. Mas vamos nós para o Evangelho do dia. Primeiro, hoje nós temos a segunda versão do Pai Nosso. O Evangelho de hoje, ele traz para nós essa segunda versão, quando Jesus é questionado pelos seus discípulos, ensinando-nos a orar. Sabemos que no contexto que Jesus viveu no meio de nós, haviam os grupos, né? E os grupos eram grupos fechados, e eles tinham essa marca de ter tipo um hino, uma canção. Toda a torcida, todo grupo, né, hoje partidário, político ou social, tem lá o seu grito de guerra. E a oração para o grupo dos discípulos era quase como um grito de guerra. Era uma forma de conexão com o seu mestre. E Jesus, ele traz uma conexão diferente. Primeiro, ele traz para nós uma conexão direta com o Altíssimo Deus. E aí ele vai nos ensinando que é preciso falar com Deus desta maneira. Por mais que muitos cristãos evangélicos dizem que é vã repetição, se você olhar os salmos, por exemplo, é outra forma de oração. Os salmos são louvores, são súplicas, são pedidos de perdão, e a mesma coisa o Pai Nosso traz. O Pai Nosso traz um louvor, traz uma súplica e traz o pedido de perdão. Essa é a fórmula do Pai Nosso. Primeiro, um reconhecimento que Deus é Pai de todos. Ora, Ele é Pai nosso. Ele não é pai do Daniel, é pai de todos. É pai do Pedro, do Antônio, do João, do Raimundo, de todos aqueles e todas aquelas que você pode lá não suportar às vezes, né? Mesmo aqueles filhos de outra coisa na sua cabeça, ele também é filho de Deus. E isso que Jesus traz para nós. Segundo, ele traz para nós a necessidade de você olhar para a realidade quando fala do pão nosso. O pão nosso não é pão meu. Diante de um país onde temos pessoas passando fome, diante de um país onde temos pessoas que passam necessidade alimentar, o pão nosso é para demonstrar que a tua necessidade física também, né, é a necessidade do outro. O pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso de cada dia, é para demonstrar que não precisamos acumular aquilo que alguns têm as contas bancárias lá, né, lá em cima, enquanto outros têm a conta ao contrário, né? Jesus traz o pão nosso e ele termina falando para vir o reino, que venha o reino, ou seja, que a gente consiga entender sobre isso, consiga entender que se vem o reino de Deus, tudo é maravilhoso. E aí Jesus, na terceira petição, que bem básica nossa, ele fala: perdoa nossas ofensas, como perdoamos nossos devedores. Sabe? Trabalhar essa necessidade de perdoar é algo essencial em nossas vidas. Por isso eu iniciei falando sobre a importância de nós usarmos
a, a religião, a fé, para a exercitarmos o perdão, mas muitas das vezes também precisaremos de psicólogos, precisaremos de psicanálise, porque a coisa dói. Só quem sofre, só quem é perseguido, só quem sente no coração a dor. Só quem sofre que sabe. Então, trabalhar o perdão, e aí você entra nas temáticas que o Pai Nosso nos pede, é algo essencial. A gente, quando pede perdoa-nos como nós perdoamos quem nos ofendeu, é algo complicado quando você percebe que você tem dificuldade com o perdão. E desculpe eu desabafar, eu tenho dificuldade em ofertar o perdão com algumas pessoas. Você também deve ter, mas você vai dizer, eu não. Porque nós somos um pouco hipócritas mesmo em nossas falas. Para mim está tudo bem. Não, a gente sabe que tem pessoas que a palavra que o povo usa não desce. Então, eu quero dizer para vocês, trabalhemos o perdão. Nós trabalhamos as eleições aí, 2024, apoiamos esse ou aquele candidato. Se o candidato venceu, parabéns. Se o candidato não venceu, vamos exercitar o perdão. Nada de querer ficar criticando. Não tá vendo? Eu avisei. Não, gente. A eleição é um momento de escolha. Eu escolhi um, você escolheu outro. Não deu para gente? Vamos fazer o máximo para que a cidade, para que nossos espaços públicos tenham o atendimento digno. E quem foi eleito, não coloque o tampa-olho, não seja jumento, e a palavra é essa, não vou tirar, de ficar, não, eu estou com o prefeito. Não, se o prefeito agir errado, se a prefeita não for correta, tenha a cara de pau de repreender, de criticar e de colocar sua opinião. Você contratou uma servidora, você votou para que ela seja sua prefeita. Não votou para ser sua dona ou só aquela pessoa que está acima do bem e do mal. Deus nos abençoe e nos ajude, e peço a você que reze por mim, que eu rezo por você. Eu sou Daniel Nonato. Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás